Olá, está no ar MP Cidadão. E na edição de hoje nós teremos a volta do quadro MPRJ Responde, totalmente reformulado com a participação ativa do cidadão. E a CODICOM, que é a Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, vai trazer para você as principais notícias da instituição no quadro Minuto MPRJ. E aqui no estúdio nós vamos falar sobre o trabalho da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a ASEMPERJ. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E o quadro MPRJ Responde está de volta totalmente reformulado em um novo formato, colocando o cidadão fluminense em contato direto com os promotores e procuradores de justiça do MPRJ. Veja agora aqui no MP Cidadão. Como eu posso me informar sobre as ações do Ministério Público? Oi, Glauco. Respondendo a sua pergunta, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem o setor da comunicação, que é a CODICOM, responsável por divulgar todas as ações e iniciativas na instituição. Então, se você, seus colegas e todos os cidadãos tiverem interesse em saber como que o MP atua, entre no nosso site www.mprj.mp.br. E também não deixe de entrar nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Lá vocês podem conhecer um pouquinho da instituição e o que os promotores e procuradores de justiça estão fazendo pelo nosso Estado. Qual a diferença entre o procurador e o promotor de justiça? Olá, Ronaldo. Na verdade, a diferença entre promotor e procurador é uma questão só de posição dentro da carreira do Ministério Público. O Ministério Público, como uma instituição com previsão constitucional, ele é dividido em duas classes, a classe de promotores de justiça e a classe de procuradores de justiça. Quando você faz o concurso para ter acesso à carreira, você faz o concurso para promotor de justiça. E depois de ficar alguns anos no exercício das promotorias de justiça, você então vai ser removido para o cargo de procurador de justiça. Hoje nós somos 192 procuradores de justiça no Estado do Rio de Janeiro e mais de 600 promotores de justiça em exercício nas comarcas do Estado do Rio de Janeiro. Comarca, na realidade, é o nome que a gente usa para definir a atuação dos juízes no Estado. Enquanto cada município tem o seu prefeito, cada comarca tem o seu juiz. E em cada comarca tem um promotor de justiça atuando. Os procuradores de justiça atuam na segunda instância, ou seja, junto aos tribunais de justiça, junto aos desembargadores. Como o MPRJ fiscaliza as contas do município do Rio de Janeiro? Douglas, o MPRJ fiscaliza as contas do município do Rio de Janeiro através de procedimentos que são chamados de inquéritos civis. Esses procedimentos são instaurados pelas promotorias de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania e eles podem ser iniciados tanto espontaneamente pelo MPRJ, quando os promotores de justiça têm notícia de alguma possível irregularidade nas contas do município, ou através de provocação da população e da sociedade de um modo geral. Inclusive, existe um canal de comunicação que está à disposição da população e quem tiver conhecimento de alguma irregularidade pode encaminhar uma notícia para que isso seja investigado pelo MPRJ. Esse canal é a ouvidoria, que pode ser acessada através do telefone 127 ou através do próprio site do MPRJ, e essas denúncias são apuradas e muitas vezes geram a instauração de inquérito civil. E, de um modo geral, o principal instrumento que o MPRJ usa para a fiscalização das contas do município do Rio de Janeiro são inquéritos civis. E agora nós vamos direto à CODICOM, a Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com as notícias do quadro Minuto MPRJ. É com você, Renata Leonardo.
Olá, José Fernandes. O MPRJ participou de audiência pública com o objetivo de debater a liberdade de expressão de membros do MP brasileiro. O evento, promovido pela Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, foi realizado no plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, em Brasília. O MPRJ esteve representado pelo promotor de justiça André Fará, assessor da Corregedoria Geral, que integrou os trabalhos de exposição e ressaltou a posição preferencial da liberdade de expressão e o necessário exercício do ônus argumentativo do CNMP em suas decisões sobre o tema. Outra notícia, Zé. O MPRJ, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo, ajuizou uma ação civil pública para que o município de Nova Friburgo apresente em um prazo máximo de 45 dias cronograma definitivo de obras emergenciais e de reestruturação do atendimento do Hospital Municipal Raul Sertã, sob pena de aplicação de multa pessoal e diária em caso de descumprimento. O único hospital municipal de Nova Friburgo, o Raul Sertã, apesar de atender emergências clínicas e de ser considerado referência para os casos de trauma, está instalado em um imóvel centenário que, por longo período de tempo, não contou com obras de manutenção predial. Atualmente, o ambiente tem paredes mofadas, portas sem maçaneta, rede elétrica precária, dentre outros problemas que têm sido relatados pela população local ao MPRJ. Para finalizar, Zé, olha que bacana! O MPRJ, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude, o CAU Infância e Juventude, em parceria com o Ministério Público do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, lançou o Manual Orientações sobre o Contrato de Aprendizagem. O documento, que contém orientações sobre o contrato de aprendizagem para adolescentes e jovens, tem como objetivo fomentar a atuação das promotorias de justiça da infância e da juventude no que se refere à necessidade da observância da Lei de Aprendizagem, que é a 10.097 de 2000. Esses foram os destaques de hoje. E para saber mais, acesse www.mprj.mp.br. José Fernandes. Obrigado, Renata. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e você não saia daí, porque a gente volta em um minutinho. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e eu recebo aqui no estúdio o presidente e o vice-presidente da Assemperge, os servidores do MPRJ Flávio Suete e Vinícius Zanata. A Associação dos Servidores do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro possui 28 anos de existência e defende os interesses dos servidores públicos aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu queria começar aqui com o Flávio. Flávio, qual a importância de uma instituição que represente funcionários dentro de uma estrutura de um órgão público? Sim. O Ministério Público é um órgão, né, muito grande, né? A gente tem cerca de 4.000 servidores, né, entre servidores efetivos e comissionados. E aí a gente faz a representação de todos esses servidores junto à administração e essa representação é fundamental porque existe uma série de questões que a gente precisa dialogar com a administração, levar até a administração superior para que a gente consiga avançar em determinados pontos. Então, todas as questões que envolvem os interesses dos servidores praticamente passam por nós, né? E aí a gente leva até o MP as nossas demandas, as nossas pautas e muitas vezes a gente apresenta sugestões, melhorias da própria instituição. Vinícius, como é que é a relação, em geral, da Associação dos Servidores com a chefia da instituição? Então, a gente tem um diálogo muito bom com a administração atualmente. A gente faz reuniões mensais com a administração, tratando dos temas que são já históricos, né? Questões salariais, de benefícios dos servidores, mas também questões específicas que dizem das comissões que a gente faz parte, das situações institucionais que a gente vê em relação ao servidor, exercício do cargo e funções em geral. Então, geralmente é muito boa, a gente tem uma boa relação com a administração, sempre nos recebe quando preciso e é mais ou menos nesse sentido. O Flávio, em geral, uma representação de servidores, funcionários, trabalhadores, ela tem sempre um perfil reivindicatório, né?
É exclusivamente isso que faz uma associação? Só reivindica? Não, não. A gente entende, né, que o nosso papel ele não é só um papel corporativo, né? Tanto que todas as nossas falas, a gente sempre defende a ideia de que nós defendemos os servidores e o serviço público. Isso porque a gente entende que o servidor ele é fundamental para o serviço público e o serviço público não é um fim em si mesmo, né? Ele atende à sociedade. Então, assim, quando a gente pensa o servidor, a gente está pensando da melhor forma como que a gente pode atender melhor a população, como que a instituição pode efetivamente cumprir o seu papel constitucional de maneira efetiva, né? De uma maneira geral, como é que o servidor público ele enxerga estar trabalhando numa instituição como o Ministério Público? É apenas uma questão burocrática, ele é apenas um burocrata, ou há também um envolvimento além disso? Ele sabe que ele está cumprindo um papel dentro de uma instituição importante? Então a gente até tem uma campanha permanente de valorização do servidor público, né, que a gente, nesse momento é essencial a gente valorizar, e eu acho que o servidor público se sente mesmo membro do Ministério Público, né? Uma instituição que tem um papel essencial no Estado. Então a gente está sempre buscando esse envolvimento, não só pelas pautas específicas dos servidores, mas também se sentir na casa, né? Que a casa é de todos nós e a gente cumpre um papel essencial para os nossos promotores e procuradores exercer essa atividade fim. Né? Você percebe isso também, Flávio? Assim, quem está no MP fala assim, nossa, eu estou numa instituição que é a instituição da sociedade. Sim, sempre quando a gente vai receber os novos servidores, né, que são convocados, a gente percebe uma alegria muito grande de todos eles poderem fazer parte dessa instituição. E a gente, ao longo da nossa história, a gente vem tentando construir cada vez mais que o servidor possa fazer parte e construir essa instituição junto com os membros, né? Porque não pode ser uma instituição somente vinculada aos membros. A gente quer construir junto e quer contribuir para que essa instituição cada vez mais tenha um papel efetivo na sociedade, que é o que a sociedade demanda, né? Existe experiência assim, fora do MP que o servidor que está vivendo em sociedade acaba também trazendo para dentro do MP para levar, por exemplo, para a chefia? Olha, está acontecendo isso, a gente entende que a instituição tem que fazer tal coisa. Acontece isso? Sim, sim. A associação, né, ela já apresentou uma série de projetos ao MP, né, tanto do ponto de vista dos servidores, como também servidores mesmo já participaram de diversas atuações ministeriais, apresentando, por exemplo, um colega nosso, o Rafael Kidloves, ele fez um documentário sobre a questão ambiental lá em Maricá e foi em conjunto com a promotoria e esse documentário foi até premiado já, né, e contribuiu bastante naquele processo. Vinícius, tem também outras associações de outros ministérios públicos que façam interatividade com vocês trocam, se existe, né? E se existindo, se há uma conexão entre vocês? Sim, sim. A gente contribui muito nessa integração, né, entre as associações e sindicatos de servidores do Estado inteiro. Então a gente tem uma participação boa, com uma conversa muito boa com a Defensoria, com o Tribunal de Justiça, e também a gente tem as nossas associações nacionais, né, que são órgãos que a gente é afiliado, que fazem parte e tocam outras bandeiras que tem a nível nacional e que a gente aqui no Estado precisa desse apoio para concretizar. Olha, gente, nosso programa hoje é um programa bem diferente, né? A gente está abordando uma coisa que aparentemente poderia ser uma coisa interna, né? Que nós chamamos no direito interna corporis, mas nosso programa tem esse propósito de mostrar para vocês como é que funciona a vida orgânica dentro de uma instituição. A gente vai fazer um pequeno intervalo e acompanhe a gente no próximo, porque temos muitos assuntos interessantes para falar com vocês. Até já! E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje, falando sobre a SEMPERJ, né, que é a Associação dos Servidores do Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro, e vários dos temas que a gente está abordando aqui, embora pareça que são coisas específicas do Rio de Janeiro, elas certamente são coisas que acontecem em outras instituições também. Então, baseado nisso, eu queria começar com o Flávio. Flávio, existe uma Associação Nacional de Servidores de Ministérios Públicos, né? As reivindicações ou as questões do dia a dia dessas instituições são parecidas? Sim, sim. O Ministério Público, com a Constituição, assumiu um papel relevante social, né? E os membros
tiveram o retorno disso em relação à sua importância na sociedade. Os servidores, por outro lado, a gente está construindo esse caminho e a gente entende que é importante nacionalmente a gente fazer uma mobilização e haver um maior equilíbrio entre os servidores em todo o Brasil. Então, inclusive, questão de nomenclatura de cargos, de funções, de ações. Então, a nossa Associação Nacional, ela engloba hoje em dia 23 estados de MPs estaduais. Então, a gente entende que é importante essa troca de informações e essa atuação em conjunto para pensar o MP brasileiro. E com relação a benefícios específicos, ô Flávio, eu imagino que você, sendo representante de um conjunto grande de pessoas, até para negociar vantagens, isso seja uma boa ferramenta, né? Sim, é importante. Como a nossa entidade cresceu muito nos últimos anos, essa massa de servidores ela faz com que a gente possa ter uma melhor condição de disputar no mercado valores, né, em benefício dos próprios servidores. E isso também dá a legitimidade perante, né, a sociedade, perante a administração do Ministério Público. Ô Vinícius, sobre atribuições de pessoas que são ligadas ao sindicato dos servidores, o que você diferencia, por exemplo, da associação dos servidores? Então, o sindicato é um pouco mais novo, né, que a associação já tem um histórico de representar a classe. O sindicato surgiu há 4 anos atrás e veio com o papel de tentar complementar a associação nas questões políticas, principalmente, porque existem questões jurídicas diferentes, né, entre a associação e o sindicato. O sindicato tem a carta sindical, tem a possibilidade de representar a classe na substituição processual, em geral. Então, a gente representa toda a classe, né? A associação representa só os seus associados. Então, é principalmente isso. A gente hoje está num processo de integração da associação com o sindicato, que a gente acha que é importante as duas entidades se fortalecerem. E esse é o nosso papel agora. A gente quer tornar cada vez mais próximas as duas entidades e aproveitando cada vantagem jurídica de cada uma das entidades. Ô Flávio, o que eu achei interessante na fala do nosso bloco anterior é que vocês têm reuniões ordinárias com o Procurador-Geral. Vocês têm, assim, todo mês vocês têm um dia que é destacado para conversar com o Procurador-Geral de Justiça. Sim, isso foi uma conquista importante, né, da nossa administração, porque agora, todo mês, no início da primeira semana do mês, a gente consegue um horário exclusivo para a gente estar levando à administração os assuntos que são os mais relevantes naquele momento. E com relação assim, ao funcionamento interno da instituição, o Ministério Público do Rio de Janeiro ele tem sido pioneiro assim, em muitas ferramentas tecnológicas, né? Como é que vocês estão vendo isso dentro da instituição? Fica mais confortável trabalhar numa instituição que tem essa preocupação? Sim, importante porque a administração atualmente tem dado um enfoque grande à questão tecnológica, né? Inclusive um projeto que era uma demanda nossa, né? Que é a questão do teletrabalho. Isso foi implementado já há algum tempo e vem trabalhando para que cada vez mais esse processo vá se aprofundando e sempre garantindo, né, a qualidade de saúde do servidor, porque isso é algo que nos preocupa, né? E como é que é esse teletrabalho? Então, o teletrabalho é o conhecido home office, né, que o servidor pode, de casa, né, principalmente aqueles que trabalham com processos eletrônicos, fazer as suas peças, os seus pareceres, as suas análises de casa, né, cumprindo um horário fixo, né, com o seu procurador específico ou com o seu promotor, e tem plantões semanais presenciais aqui no Ministério Público. Vinícius, em relação às outras instituições, como é que você observa o desenvolvimento de outros MPs? O MP no Brasil inteiro, ele está bem aparelhado ou do Rio de Janeiro está num nível diferente, vamos dizer assim? A gente tem os encontros nacionais, né, os congressos das federações e da Associação Nacional, que a gente percebe, a gente tem esse contato com os outros colegas dos outros estados e consegue ver que existe um desnível muito grande, né? Quer dizer, assim como a gente hoje parece que está muito bem, tem muitos estados que estão com um déficit muito grande de servidor, um número de comissionados exacerbado, então não tem um quadro próprio, às vezes, né? É recente o quadro da instituição de servidores. Então, a gente vê que tem um desnível grande. Assim, a gente certamente está numa posição muito boa em relação aos outros estados. E, inclusive, é por isso que a gente fortalece a instituição, né? Até mesmo para que os outros colegas tenham essa oportunidade de ter um Ministério Público aparelhado como o nosso. Pô, deve ser bacana, né, Flávio? Você interagir com amigos de outros estados, né? E poder apresentar a instituição que você está trabalhando e apresentar coisa positiva, né? Sim, essa troca de informações é muito importante. Por isso que a gente tem trabalhado tanto em relação à nossa entidade nacional, porque através dessa troca de informações a gente pode estar cada vez mais desenvolvendo a instituição e fazendo com que os colegas lá também possam levar essas informações.
Ô Flávio, para terminar, a gente está vendo aqui que vocês fizeram uma cartilha, né, interna, né? Do que se trata essa cartilha? Qual o tema que vocês abordaram? Sim, há uns 2 anos atrás a associação propôs ao Ministério Público a construção, a partir de uma lei estadual que existe, de uma comissão de prevenção à questão do assédio moral, que é algo que em toda a sociedade acontece. No mundo, né? No mundo, né? E aí a administração atendeu esse nosso pleito e criou essa comissão, e hoje em dia o Vinícius, né, ele é o nosso representante nessa comissão e ele pode até dar mais informações sobre sim, a comissão está funcionando já há quase um ano, né? A gente tem... E é bem interessante, né? Porque a resolução trouxe uma composição para a comissão bem diversa, interdisciplinar. Tem pessoas do CMA, tem pessoas do RH, psicólogos do núcleo de saúde. Então, formou-se uma comissão bem interdisciplinar, né? Porque o tema pede, né? O tema é um tema sensível, um tema difícil de tratar, e a prevenção do tema é o nosso foco ali. Então, a gente agora, recentemente, no dia 2 de maio, que foi o dia estadual de combate ao assédio moral, a gente lançou uma cartilha que foi fruto do debate que foi feito dentro da comissão, e agora ela está na versão digital, a gente já divulgou, tem no nosso site, tem no site do próprio Ministério Público, e agora a gente vai tentar fazer eventos, avançar um pouco mais nesse tema, que para a gente é muito importante, é um tema sensível e relevante para a gente levar à frente. Gente, vocês estão vendo como é que é bacana termos uma associação que nos represente? Então, não se intimide, não. Você quer participar da torcida do teu time de futebol, se associe, seu sindicato, sua associação de bairros. É sempre muito positivo você estar inserido na sociedade, né? E participando ativamente. O MP Cidadão fica por aqui e eu agradeço a presença do presidente, do vice-presidente da Assemperge, os servidores do MPRJ Flávio Suete e Vinícius Zanata. E você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu vídeo. E a gente se encontra na próxima semana em mais um MP Cidadão. Um forte abraço e até lá!